Olá, uma vez mais, então estamos juntos para podermos estudar a carta do apóstolo Paulo ao livro de Colossenses e nós vamos então continuar o nosso estudo e desta vez vamos à segunda parte deste estudo e vamos nos debruçar nos versículos 15 até ao versículo de 29 do primeiro capítulo do livro de Colossenses. E como nós vimos a semana passada, que de facto toda a sabedoria, toda, todo o entendimento deveriam estar firmados em Cristo e que nós deveríamos buscar a Cristo e defender a nossa fé, nós então vamos hoje começar este nosso estudo e falar sobre o nosso entendimento. Em Cristo toda a plenitude. E vamos ver que, de facto, tudo é para Cristo. Tudo. Então, sabendo que depois do apóstolo Paulo ter orado pelos santos em Colossos, pela igreja em Colossenses, para que eles crescessem em toda a sabedoria e em pleno conhecimento de Cristo, agora o apóstolo Paulo vai cumprir a sua parte ensinando a eles, ensinando-lhes acerca da plenitude de Cristo. E é isso que nós vamos estar a estudar durante os próximos minutos. E eu quero-te desafiar a estares connosco. Eu sou o pastor Fernando, da Igreja Batista de Vila Real, e é um prazer para mim poder vos dar este pequeno estudo. Então, continuando, vamos ler os próximos versículos. E diz assim a palavra de Deus: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me sempre no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a soberania,
para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Amém. Então, em Cristo toda a plenitude. Em Cristo toda a plenitude. E é interessante, nós vemos, como eu disse há pouco, né? O apóstolo Paulo ora então pela igreja em Colossos, e nós vimos que no final do estudo passado, nós vimos que ele ora para que transbordem de conhecimento da vontade de Deus, e ele ora para que eles tenham o conhecimento, pleno conhecimento de quem é Cristo, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, e também ora para que a igreja viva de modo digno do Senhor, viva para Deus defendendo a fé e defendendo as heresias. E então o apóstolo Paulo cumpre agora a sua parte e ensina-lhes acerca da plenitude de Jesus Cristo. E em primeiro lugar nós podemos aprender que em Cristo toda a plenitude, vemos a plenitude na obra da salvação. Na obra da salvação. E é interessante, não é? Ainda hoje termos muitas pessoas que continuam por não aceitar, não entender, nem querer entender que de facto a nossa salvação ela está colocada em Jesus. E o versículo 13 e 14, como nós lemos há pouco, diz, não é? O qual nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. É pela obra de Cristo na cruz, então, que Deus nos liberta do reino das trevas, do reino de Satanás, e nos transporta para a sua luz. Quem está em Cristo já não serve mais o império das trevas. Quem está em Cristo já não serve mais a Satanás. Quem está em Cristo já não é mais das trevas, não está mais no reino de Satanás. Antes, ele está no reino da luz e vive para servir o Filho do reino, que é Jesus. Versículo 13, como nós vimos. E é interessante, Efésios capítulo 2, 19 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Uma das benesses que nós temos na plenitude em Cristo, na questão da salvação, é que a Bíblia nos ensina isso, que nós nos tornamos filhos de Deus. Nos é dado o direito de sermos chamados filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E quando o aceitamos, nos tornamos seus filhos. Não é? Vejam, Filipenses capítulo 3, versículo 20 vai dizer isso. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não só nos tornamos da família de Deus, nós não só nos tornamos filhos de Deus, como também Cristo nos tornou cidadãos do reino de Deus. Como? Quando pela obediência a Ele recebemos a remissão dos nossos pecados, versículo 14. Não é? Versículo 14 que diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Meus queridos, não se deixem enganar. Ninguém, nem eu como pastor, nem a religião, nem o Papa pode perdoar pecados. Quem perdoa pecados é Deus, é Cristo. Porque foi Ele que pagou o preço para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós tivéssemos remissão
dos nossos pecados. Mas para isso nós precisamos de aceitar Jesus Cristo no nosso coração. Para isso nós precisamos de entregar a nossa vida para viver em plenitude com Cristo. E assim não deixamos de ser estrangeiros e passamos a ser da família de Deus, filhos de Deus. Mas continuando, Atos capítulo então, como nós vemos na plenitude, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, uma vez limpos e transformados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos co-herdeiros com Cristo, somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, 17. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Ou seja, nós também participamos do sofrimento de Cristo quando reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador. Jesus disse assim: aquele que quiser ser meu discípulo, meu amigo, toma a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos de participar dos seus sofrimentos. Como? Entregando a nossa vida. Vivendo uma vida para Jesus. Fazer como o apóstolo Paulo fez. Não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Morrer para este mundo. Mortificar o nosso corpo. Para podermos viver de forma que Cristo quer que nós vivamos. Para vivermos esta plenitude em Cristo. Ou seja, deixar de fazer a minha vontade. Deixar de fazer o que eu quero para fazer o que Cristo quer que eu faça. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, ó meus irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, qualquer pessoa que recebe o perdão, a remissão dos pecados, faz parte, desde esse momento para todo sempre, faz parte do reino de Cristo. E não espera, por exemplo, pelo futuro, como às vezes as pessoas dizem, não é? E também por um futuro que é na vida eterna. Não. A bênção eterna, ela é desde o momento que nós aceitamos a Jesus Cristo. Ou seja, desde logo nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração e Cristo passa a fazer morada em nós. E as bênçãos são desde já, aqui nesta terra mesmo, que nós passamos a experimentar. E se perpetuarão para toda a eternidade. Sabes porquê? Porque o reino de Deus é vivido aqui na terra, desde agora. E se prolongará para toda a eternidade. Ou seja, eu não vou experimentar só a bênção da salvação quando eu morrer e for para o céu. Não, eu experimento a bênção da salvação agora. Como? Cristo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Jesus se torna o meu melhor amigo. Eu nunca mais andarei só.
e eu estarei liberto do pecado, eu não sou mais escravo de Satanás e do pecado e das trevas. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro da vida eterna em Cristo Jesus. E vou fazer parte do reino de Deus. Não só na vida eterna, como faço parte desde agora. E desde este momento em diante eu vivo para Cristo. Vivo como filho de Deus, com a certeza da salvação que Cristo me dá. Por isso que nós acreditamos que Jesus, Ele nos salva desde agora para sempre. Então, o reino de Deus tem que ser vivido, ele é vivido desde hoje e se perpetuará para todo sempre. A plenitude de Cristo. E então nós podemos aprender na plenitude de Cristo em relação a Deus. Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Olhando para Cristo, nós podemos ver Deus em forma humana. É impossível nós, como cristãos, dizermos que Jesus é uma coisa e Deus é outra. Não pode. Porque Cristo é a imagem humana de Deus. Ou seja, é Deus tornado homem. É Deus que deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder na forma divina e se encarnou no Deus homem, através de Jesus Cristo. Ele se tornou um homem como eu e tu, mas não deixou a sua glória, não deixou a sua majestade, ele não, ou seja, ele não perdeu os seus atributos divinais, porque Jesus ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Querem ver? João capítulo 14, versículo 8 e 9, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Mostra-me o Pai. Filipenses diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Hebreus, o apóstolo Paulo, ele nos escreve que Cristo, como o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1, versículo 13. Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Por isso que nós acreditamos que Jesus Cristo, ele é Deus. Não é um Deus, ele é Deus. E ao contrário do que algumas religiões e seitas afirmam, Jesus é um Deus. Não existe isso. Jesus é Deus. E isto faz toda a diferença. Por isso que aprendemos e ensinamos e estudamos a palavra de Deus para conhecer estas verdades centradas à plenitude de Cristo e em Cristo Jesus. João, o discípulo amado, lá no capítulo 1, diz assim que Jesus era o Verbo, era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, o versículo 1 e depois o versículo 14. No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. E no versículo 14, e o Verbo habitou entre nós. Deus habitou na forma humana no nosso meio. Como? Pela pessoa de Jesus Cristo. E nós não podemos
abrir mão disto, meus queridos irmãos. Sabem porquê? Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9. Porque nós temos que entender de uma vez por todas, Jesus Cristo ele é plenamente divino, porque Cristo é Deus. E em relação à criação, toda a plenitude em Cristo em relação à criação. Então nós aprendemos o quê? Se o estado desta plenitude em relação a Deus, como nós vimos, nos revela que Cristo é Deus, em relação à criação, nós aprendemos que Jesus Cristo, sendo Deus, também é Criador. Ao contrário do que muitas pessoas tentam dizer e afirmar acerca de Jesus, que ele é uma criatura de Deus como nós, tentando, não é rebaixar Jesus, tentam é colocar, elevar acima o homem para se colocar no mesmo patamar que Jesus. Mas nós sabemos que isso é uma heresia. Porque em relação à criação, Jesus Cristo, ele não é criatura. Porque ele sempre existiu, como eu disse, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E ele, João, no capítulo 1, versículo 16, também diz, porque nele foram criadas todas as coisas. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Romanos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O ponto disto tudo é que Cristo é superior a qualquer criatura, seja ele homem, animal ou um ser celestial, como os anjos e demónios. Nós não podemos pôr Jesus no mesmo patamar. Jesus é superior a tudo, porque sem Jesus nada existiria. Jesus Cristo, ele é o Senhor, Jesus Cristo, ele é Deus, mas Jesus Cristo também ele é o Criador. Cristo é o porquê da criação. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Não é o que diz lá no versículo 1,16 do livro de Colossenses? Tudo foi feito por meio dele e para ele. Não é? Jesus Cristo é o porquê de toda a criação. E sem Cristo nada poderia subsistir. Sem Cristo nada poderia existir. Sem Cristo nós não estaríamos aqui. Sem Cristo nós não existiríamos, porque Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistiram, ou subsistem, ou vieram a existir por Ele. Cristo é Deus, Cristo é o Criador. E disto nós não podemos ter dúvidas. Quando nós vamos, por exemplo, logo no primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos ver lá, por exemplo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No plural. Em que a presença na criação da Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão lá expressas. Cristo, o Criador de todas
as coisas. Então, a plenitude do estado de Cristo em relação a Deus, a plenitude do estado de Cristo em relação à criação e agora a plenitude do estado de Cristo em relação à sua igreja, à igreja. Cristo, ele é o cabeça da igreja. E isso podemos ver em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ou seja, na sua morte e ressurreição, Cristo recebeu de Deus toda a autoridade para ser o cabeça da igreja. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E depois lá neste capítulo conhecido de Mateus 28, ele diz lá, não é? E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. Sabes porquê que lhe é dado todo o poder no céu e na terra? Porque é o seu sacrifício que trouxe a paz e a reconciliação para toda a criação. Foi Jesus que pagou o preço para que eu e tu e toda a criação pudesse ser reconciliada com Deus. Ou seja, por um homem, Adão entrou o pecado no mundo. Por um homem, Jesus Cristo, a salvação, a reconciliação. Por isso que ele tem todo o poder, tanto no céu e na terra. E é pelo seu sacrifício que nos é dada a reconciliação para toda a criação. Vejam, o versículo 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Engraçado, não é? E vejam o que é que diz aqui, por exemplo, Hebreus. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que o podiam livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temiam. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, a salvação veio para todos os que lhe obedecem, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É interessante nós aprendermos isto, nós deixamos de ser inimigos. Deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser santos. Como eu coloquei aí, separados. Filhos de Deus. Não somos mais escravos nem de Deus, nem da morte. Não somos mais escravos nem da morte. Não somos mais escravos do pecado, nem de Satanás. Mas passamos a ser filhos de Deus, livres. Tanto do pecado como da morte. Porque adquirimos, ganhamos a vida eterna, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crerem não morram, mas vivam eternamente. Ou não morram, mas tenham a vida eterna. Então não somos mais inimigos, mas somos filhos de Deus. Veja lá o versículo 21 e 23 do que estamos a estudar. A vós também, que noutros tempos eres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis,
se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, esta paz, esta reconciliação estende-se para todos nós que éramos inimigos. E pelas obras malignas nós estávamos separados. Mas agora que permanecemos na fé do Evangelho, ao qual foi pregado debaixo do céu, nós somos reconciliados com Deus. E aqui entra esta questão. Não somos mais inimigos, somos filhos de Deus. E se reconhecemos Cristo como única cabeça da igreja, deixaremos somente Ele nos guiar pela sua palavra, o Evangelho. O problema, meus queridos, é que muitas das vezes as pessoas não querem aceitar Cristo como cabeça da igreja. Não querem aceitar a Jesus como a autoridade máxima da nossa igreja. Porquê? Porque há homens que desejam a autoridade. Então colocam-se no lugar de Deus, colocam-se no lugar de Jesus. E então inventam as novas filosofias, inventam as novas leis, as novas doutrinas e enganam o povo de Deus. Quando nós temos que entender a nossa autoridade é Cristo. Eu sou pastor da Igreja Batista e eu não sou a autoridade máxima da igreja. Eu estou debaixo da autoridade de Cristo. Eu estou debaixo da autoridade da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E se nós reconhecermos Cristo como a única cabeça da igreja, nós nos deixaremos somente Ele nos guiar pela sua palavra, o Evangelho. Veja o que é que diz João, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. A questão é, tens tu Cristo no teu coração? Se tu tens Cristo no coração, tu vais reconhecer Jesus como o cabeça, a autoridade máxima da tua vida. E vais viver de acordo com a sua palavra, o Evangelho. Se tu não tens Cristo, então, como diz ali, tu não tens Deus. Se não reconheces isto, tu não tens Deus. E se tu não tens Deus, tu precisas de procurar a Deus e aceitá-lo como o Senhor e Salvador da tua vida. Plenitude em relação a Deus, em relação à criação, em relação à igreja e depois na eficácia. O que é isto na eficácia? Vejam, o apóstolo Paulo, ele pregava a mensagem com alegria e com sofrimento. Por quê? Porque era para dar o pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, a mensagem do Evangelho pelo qual Paulo sofria com alegria era para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E nós precisamos não só de pregar, mas viver este Evangelho. Para quê? Para também chegarmos ao pleno cumprimento da palavra de Deus. O Evangelho revela-nos a resposta de Deus que foi dada, que foi ainda oculta nas revelações às gerações passadas. Mas é em Cristo que nós temos a resposta, a esperança da glória. Como ele nos diz no versículo 26 e 27. Se ainda estava, porque naquela época precisavam dos apóstolos, precisavam dos profetas, precisavam dos sacerdotes, em Cristo tudo muda. Porque Cristo nos revela a sua palavra, o seu Evangelho, mas também nos abre o caminho para a salvação e para Deus. Por isso que quando Jesus diz assim, está consumado na cruz, ele morre, entrega a sua vida ao Pai, e no templo, o véu que separava o lugar santo dos santos, que o povo não tinha acesso, esse véu
rasga-se a meio, como quem diz, a partir de hoje não é mais necessário nem sacrifícios, nem esta separação, porque em Cristo Jesus nós recebemos a esperança da glória da salvação. Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos perfeitos. Porque o Evangelho revela a resposta de Deus, que foi ainda oculta nas revelações às gerações passadas. E a resposta é: Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo a nossa esperança. E por causa disso, o Evangelho de Cristo adverte e ensina todo homem, a fim de se apresentar todo homem perfeito em Cristo. Por isso que Deus diz na sua palavra assim para a igreja: sede santos, porque eu sou santo. E o santo habita em nós, o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Evangelho ele adverte, o Evangelho de Cristo nos adverte e nos ensina a nós a vivermos uma vida de nos apresentarmos em Cristo. É Cristo pelo seu sacrifício e o seu Evangelho é o único que tem poder de glorificar, aperfeiçoar e salvar todo o homem. E salvar todo o homem. Cristo e somente Cristo. E a Ele nós devemos tanto a nossa fidelidade e a nossa lealdade. Por isso, meus queridos, como igreja, nós vivemos para Jesus, vivemos por Jesus, obedientes à sua palavra, submissos à sua vontade e cumprindo as ordens que Ele nos deu. Ir pelo mundo, pregar o Evangelho e partilhar quem Jesus. Porque aquele que tem Cristo no seu coração foi resgatado pelo seu sacrifício e pelo seu Evangelho. E em Cristo Jesus nos foi dado o poder de glorificar, aperfeiçoar e de nos tornarmos dignos de estar na presença de Deus. É pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, nós somos completos em Jesus. A nossa vida ela tem que estar na suficiência de Jesus. Cristo que está em nós é a nossa esperança e a nossa glória. Portanto, deves viver para Ele na tua fidelidade, na tua lealdade. Então, porque pelo sacrifício e o seu Evangelho, nós devemos viver a Ele, devemos a Ele a nossa fidelidade e a nossa lealdade. Vejam o que é que o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus capítulo 10. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Os filhos de Deus devem expressar valores tão importantes como a fidelidade e a lealdade, porque nós revelamos as qualidades próprias do Pai. Ele se agrada de quem é leal. Jeremias capítulo 9, versículo 24. E como cristãos devemos viver de maneira a buscar ser semelhantes a Cristo, seguindo a justiça e a lealdade. Ser leal implica ser fiel à fé, aos sentimentos, a palavras dadas, aos compromissos e às promessas que Deus nos dá. Portanto, meus queridos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, e nós como cristãos devemos viver para Deus, devemos viver para Jesus, partilhando a nossa fé e tendo o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo tinha: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ser como Cristo é o propósito de todo cristão. Afinal, não vivo mais eu,
mas é Cristo quem vive em mim. Amém? Deus conosco. E até ao próximo estudo.